Ricardo Gil da Costa divide o seu tempo entre Portugal e os Estados Unidos. Aqui, em Oeiras, colabora com o Instituto Gulbenkian de Ciência e lá, em San Diego, trabalha no Salk Institute for Biological Studies. Este cientista estuda o comportamento dos macacos na selva e, em laboratório, utiliza-os para identificar as bases cognitivas e de comunicação. Os modelos desenvolvidos por Ricardo Gil da Costa podem ajudar a compreender os mecanismos cerebrais de doenças como Alzheimer, Parkinson e outras em que há desordens linguísticas. Semântica, sintaxe e fonética. É tudo aquilo que faz com que o homem tenha uma linguagem muito própria, assente em significados, em estruturas gramaticais e na produção de sons. A polémica divide os cientistas. A linguagem é uma característica única da espécie humana? Os macacos também têm sistemas de comunicação vocal? Serão eles capazes de associar um som a um conceito? Ricardo Gil da Costa já encontrou respostas a algumas destas perguntas. O seu trabalho na área das neurociências cognitivas comprovou que os macacos rezos, quando comunicam, ativam áreas cerebrais semelhantes às dos humanos quando falam. Quer dizer que, ou dá-nos pelo menos boas indicações, que de facto, no antepassado comum, neste caso entre humanos e entre macacos rezos, portanto entre há 25 a 30 milhões de anos atrás, já possuía as estruturas neuronais base que depois deram acesso à linguagem, ou seja, vem suportar esta ideia da linguagem como uma evolução e não como uma coisa que aconteceu especificamente em Homo sapiens, mas com um conteúdo evolutivo. A primeira fase desta investigação começou em 2002, quando estudou o comportamento dos macacos. Fez trabalhos de campo no Quênia, Tanzânia, Barbados e Panamá. É no terreno que observa ao vivo as reações dos animais no seu habitat natural, mas nem sempre as condições são as mais favoráveis, como aconteceu, aliás, no Panamá. A maior parte do trabalho foi feito realmente no Smithsonian Institute, em Barro Colorado, na ilha de Barro Colorado, em que é uma situação protegida excelente. Mas, por exemplo, outra parte do trabalho foi na floresta de Ariane, que está na fronteira entre Panamá e Colômbia. Uma das preocupações, realmente, e que tivemos algumas situações, era com narcotraficantes que estão a passar a fronteira para um lado do outro e que servem daquelas selvas. No caso da África, muitas vezes com o que eles chamam poachers, portanto com caçadores de marfim, etc., que acaba por ser, no fundo, os maiores perigos, acabam por ser com raptos e com situações desse género, que têm acontecido, infelizmente, a colegas e alguns amigos mesmo, de Harvard, por exemplo. Fotografias, vídeos e sons produzidos pelos macacos. Material que Ricardo Gil da Costa recolheu ao longo das temporadas que passou na selva e que serviram para usar em laboratório. Durante o doutoramento em Harvard, o cientista colaborou com várias instituições norte-americanas para construir um equipamento de imagiologia cerebral adaptado aos macacos. Não havia os sistemas que precisávamos. Fiz uma colaboração com o Massachusetts General Hospital em Boston para tentarmos desenvolver lá esse sistema. Tivemos problemas técnicos, não foi possível. Outra na University of California, Los Angeles, no Instituto Neuropsiquiátrico lá, mais outros problemas técnicos. Resumindo, aprendemos o que é que não podíamos fazer. E em 2005 tinha já finalizado o equipamento de imagiologia cerebral na secção de linguagem do Laboratory of Brain and Cognition. O investigador conseguiu ver quais as áreas ativas no cérebro dos macacos quando ouviam as vocalizações da sua espécie e concluiu que existem sons associados a conceitos como comida e predadores, todos eles processados por redes neuronais semelhantes às do ser humano. Este modelo dos macacos pode agora ajudar a compreender melhor o cérebro humano. Pensares que tens fome e sabes que vais à cozinha e que vais comer qualquer coisa, seja olhares para um relógio, saber que eles são, tudo no fundo o que nos faz funcionar o nosso cérebro, que em casos, por exemplo, de Parkinson, de Alzheimer, há deterioração de tecidos neuronais e que, portanto, começa a haver uma decrepitude na senilidade destes sistemas. Um dos problemas é que nós não percebemos, não sabemos ainda bem como é que os sistemas funcionam. Ricardo Gil da Costa nasceu em Luanda. Os documentários de Jacques Cousteau, que via na televisão durante a infância, haviam de lhe inspirar a profissão a seguir. Mas antes disso, queria estar ligado a outras descobertas. O Ricardo sempre quis estar numa área de investigação. Fora isso, polícia. Mas polícia da judiciária. Polícia da judiciária, portanto, ligado à investigação também, à criminalidade.
portanto, na área da criminologia, nunca vi o Ricardo, nunca quis ter assim. Houve aí uma fase, aquela fase da adolescência, em que todos os miúdos já gostam de ter dinheiro e terem mais dinheiro, em que se falou em ir para comissário de bordo, não como profissão, mas para ser alguma coisa que lhe permitisse arranjar uns tostões nessa fase. Ingressa na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1993. Seguiu Biologia Marinha. No terceiro ano, foi ao encontro de Luís Saldanha, aquele que viria a ser o seu mestre no laboratório marítimo da GIA. Ricardo Gil da Costa queria mergulhar, mas primeiro teve de arrumar os cantos à casa. Ele pôs-me um pouco à prova nesse aspecto. De facto, na biblioteca, na altura, uma das secções que estava de facto caótica, e eu estive a arrumar e a catalogar papers durante uns 5 meses, até que de facto ele depois me disse: olha, vamos para uma expedição. Eu sei bem, me lembro, a primeira expedição foi uma na Madeira, no Garajal, e se vens então como mergulhador assistente, e portanto as coisas começaram aí. Desenvolvemos de facto uma relação de grande amizade com o professor Luís Saldanha, e tive a oportunidade, o privilégio de o acompanhar a partir daí como mergulhador assistente primeiro, depois como biólogo assistente na altura do fim da minha licenciatura, em vários projetos, tanto de campo como de laboratório. Começa então a aventura pelo mundo. Um dos destinos foi Miami. Aí fez o curso de especialização em Biologia dos Tubarões, na Estação de Campo das Bahamas. Com tubarões mais pequenos, nós instalávamos transmissores na barbatana dorsal para se fazer um estudo genético populacional e de parte de mobilidade de tubarões. E estávamos a fazer vários trabalhos de campo em que mergulhávamos com várias espécies de tubarões diferentes: tubarão-tigre, tubarão-limão, tubarões de Recife, Ponta Branca, Ponta Negra, de modo que foi uma experiência muitíssimo enriquecedora a vários níveis, gostei imenso, mas apesar de tudo, pronto, fiquei a saber que das partes que também me interessavam mais de neurociências no aspecto cognitivo, não ia poder utilizar o tubarão como um modelo adequado na altura. E o modelo adequado surge com os macacos. Seguiu-lhes o rasto na selva, estudou-os em laboratório e tornou-se respeitado no meio científico internacional. A versatilidade do Ricardo acho que lhe permite praticamente ocupar qualquer posição que ele queira. Vai depender muito se ele vai querer ficar em Portugal, se vai querer ficar no estrangeiro. De qualquer maneira, seja onde for, eu tenho acompanhado algum do progresso dele depois já deste projeto, e tenho a sensação que ele já deve ter tido várias ofertas de emprego em locais bastante topo. E não me admira nada que daqui a uns anos ele esteja a ocupar um desses lugares, quando achar que acabou os seus estudos, esteja a ocupar um desses lugares e, portanto, ser um investigador principal num laboratório.